Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Introdução ao Scrum da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Norimad Melo Verticchio e hoje nós vamos falar sobre os princípios do Scrum. Esses princípios são partes fundamentais do Scrum, eles não podem ser negligenciados. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma visão geral para vocês. Então nós temos o controle de processo empírico, auto-organização, colaboração, priorização orientada a valor, time boxing e o desenvolvimento iterativo. Vamos iniciar então com o controle de processo empírico. Esse controle de processo empírico ele tem como base três fundamentos importantíssimos: transparência, inspeção e adaptação. Então vamos iniciar apresentando a transparência. Então a transparência dentro do projeto Scrum ela vai ocorrer por meio dos artefatos, da gestão à vista e das reuniões. Os artefatos, esses três artefatos apresentados, eles precisam estar à vista de todos. É uma forma que você tem de que o trabalho que está sendo desenvolvido pelo time Scrum, ele seja sempre transparente. Então, tanto os stakeholders, quanto o time, quanto o Product Owner, todo mundo tem à sua vista, tem claramente como que o trabalho está sendo desenvolvido e como que está sendo esse desenvolvimento. Então, quando você faz a declaração de visão do projeto e você tem essa declaração à vista de todos, você sabe claramente o que seu produto precisa ter, o que está sendo desenvolvido nesse produto. O backlog priorizado, ele também deixa claro para todos os envolvidos quais são as prioridades, qual que é a ordem de prioridade e o que será realizado no trabalho, no projeto. E o cronograma de planejamento da release é onde você tem claramente os pontos de entrega desse projeto. Né? A release são pontos onde o Product Owner apresenta aos clientes uma parte já funcional do produto para que seja testado. Então, esses três artefatos do Scrum estão conectados, estão relacionados com a transparência. Em termos de gestão à vista, nós temos duas ferramentas que são importantes. Uma é o Scrum Board, é aquele quadro que você coloca as tarefas a fazer, aquilo que está sendo feito e o que está pronto. Então, ele é uma gestão à vista, todos têm acesso a essa informação. E o gráfico de burn down, ele mede a velocidade do sprint, velocidade de desenvolvimento da sprint. Então, ele também fica junto com o Scrum Board à vista. Você pode usar o quadro, né, Scrum ou o Kanban, tanto físico quanto virtual. Quando você tem todo o time no mesmo local, você pode utilizar esse quadro físico. Mas quando você tem parte do time trabalhando em locais diferentes, você pode utilizar algumas ferramentas digitais para fazer essa gestão à vista. E as reuniões, nós temos a reunião diária, que também está relacionada à transparência, porque todos do time vão saber o que foi desenvolvido, o que será desenvolvido e aquilo que está atrapalhando ou bloqueando, quais são as dificuldades que cada um está enfrentando. E as reuniões de revisão do sprint também é uma forma que você tem de dar transparência ao processo, inclusive para os stakeholders, inclusive para os clientes e todos os outros envolvidos no projeto. Continuando, além da transparência, um outro princípio fundamental é a inspeção. Então, a inspeção dentro do Scrum, ela vai ser feita através do quadro. Então, o quadro ele é importante porque você consegue verificar em tempo real como está o desenvolvimento do produto, desenvolvimento daquele sprint, né, ou daquele incremento. Os feedbacks constantes, eles também são uma ferramenta de inspeção, ou seja, o tempo todo o seu cliente, os stakeholders estão validando aqueles incrementos e dando feedback. Então, esses feedbacks são fundamentais. Então, esses feedbacks eles ocorrem durante o desenvolvimento dos épicos, ou seja, quando o Product Owner está criando
né, o backlog do produto, durante a criação do backlog, como eu falei, e no planejamento da release. Então, são momentos que você recebe feedback e o Product Owner ele precisa levar todas as informações de incremento e as informações que estão sendo desenvolvidas para uma validação do cliente. E você recebe, então, esse feedback. E a inspeção final. Então, o dono do produto e o cliente, durante o processo de validação do sprint, ele recebe, então, esses feedbacks. Então, é realizada uma inspeção do trabalho que está sendo feito. Percebam que a inspeção e a transparência, elas ocorrem durante o processo. Então, é diferente quando você vai, por exemplo, desenvolvendo um produto e depois de 6 meses, 1 ano, você apresenta para o cliente e você recebe o feedback após todo esse trabalho. No Scrum, você trabalha de forma iterativa, então você trabalha com ciclos rápidos de desenvolvimento, para que você tenha transparência durante o processo, inspeções frequentes e, através da transparência e da inspeção, você consiga um processo de adaptação, que é muito importante. Então, durante as reuniões diárias, você consegue, através das discussões dos impedimentos, das dificuldades, você consegue adaptar tanto o trabalho do time, como que o time vai desenvolver, você consegue alocar mais pessoas para uma determinada tarefa, isso em tempo real, isso ali todo dia, né? Porque é uma reunião diária. A adaptação também ocorre através da identificação constante de riscos. Então, como você tem o tempo todo um feedback, o tempo todo você tem um retorno do cliente, você reduz o risco. Porque se o seu cliente te der um feedback de que esse caminho ou o que está sendo desenvolvido não atende às suas expectativas, né, isso pode ser inclusive com relação ao mercado, você consegue adaptar o seu produto, adaptar as suas entregas, mudando então o seu backlog, acrescentando ou retirando ou mudando de ordem alguns requisitos, alguns quesitos do produto. Então, com isso, você faz o refinamento do backlog. Isso também influencia na validação do sprint. Então, isso reduz o risco do projeto. As solicitações de mudanças, elas vão ocorrer o tempo todo no projeto, porque você tem transparência, inspeção, então feedback com muita frequência. Então, no desenvolvimento dos épicos, na criação do backlog, refinamento do backlog, você pode ter solicitações de mudanças. E a adaptação, quando a gente fala de um processo ágil, a gente está falando exatamente da capacidade de adaptar rapidamente. Tá? O outro ponto são as reuniões, tanto de retrospectiva do sprint quanto retrospectiva do projeto. Retrospectiva do sprint acontece ao final do sprint, então você tem a possibilidade de avaliar como o time trabalhou, o que funcionou, o que não funcionou, então você consegue adaptar o trabalho do time, tá? Fazendo com que ele fique cada vez mais eficiente. E na retrospectiva do projeto, ao final do projeto, você pode validar todo o projeto em si, você pode validar como que foram trabalhados as entregas, como que foram as reuniões, como que o time trabalhou, desenvolveu, né, como que os feedbacks foram adaptados. Então, tudo isso você consegue fazer através dessas reuniões de retrospectiva. Então, vamos voltar à nossa visão geral dos princípios. Agora, vamos falar da auto-organização, times auto-organizáveis. Então, vamos lá. O Scrum, tá? O framework, ele parte da seguinte premissa, que é uma premissa muito importante, que os colaboradores eles são automotivados e procuram aceitar grandes responsabilidades. Dessa forma, eles entregam cada vez mais valor quando eles são auto-organizados. O que significa isso? Significa que você não precisa
dentro da metodologia Scrum, ter um gerente o tempo todo no pé, cobrando alguém. Faça isso, faça aquilo. Um líder que manda as pessoas fazerem as coisas. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e vai gerindo de uma forma hierárquica, né? No sentido assim, determinando o que cada um vai fazer. Dentro da metodologia Scrum, o que nós temos é um líder servidor. O Master Scrum ele tem o papel de auxiliar o time de desenvolvimento e não de mandar cada um fazer uma determinada tarefa. Então, como é que funciona essa auto-organização? Depois que o dono do produto ele define o backlog, né, ele define o backlog do produto, e o time Scrum, na reunião de planejamento, então junto com o dono do produto, né, o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master, nessa reunião definem as tarefas, né, na verdade definem quais as prioridades do backlog serão trabalhados. O time de desenvolvimento, junto com o dono do produto, eles definem as tarefas. Então, que é o que a gente chama de backlog do sprint. Então, quer dizer, quais tarefas vão ser desenvolvidas para atingir aquilo que se espera no backlog do produto. Então, quais tarefas vão ser feitas? A partir daí, o time de desenvolvimento ele tem as suas tarefas definidas e o time vai começar a trabalhar de uma forma auto-organizável. Como nós temos o princípio anterior de transparência, inspeção e adaptação, nós temos durante as reuniões diárias, durante as entregas, né, as validações do sprint, nós temos muita clareza de como o time está trabalhando. Então, por exemplo, na reunião diária, o time pode identificar algum ponto mais complexo, algum risco, alguma dificuldade, e o próprio time, então, ele pode alocar mais pessoas, alocar uma equipe para trabalhar naquele ponto. Então, o time, ele se auto-organiza para entregar no final do sprint aquele incremento já desenvolvido. Então, é isso que é a auto-organização, né? Então, só terminando aqui, os membros do time de desenvolvimento são responsáveis por determinar o trabalho que ele ou ela irá realizar, sempre com foco e objetivo na entrega do incremento determinado lá no backlog do produto. Ok? Então, vamos voltar aqui para os nossos princípios Scrum e vamos falar agora sobre colaboração. Essa figura, ela mostra para a gente o que significa colaboração dentro da metodologia Scrum. Então, o que nós temos é o dono do produto, Scrum Master e time de desenvolvimento, ou seja, o time Scrum, eles interagindo o tempo todo. Então, o dono do produto interage com o time de desenvolvimento em várias etapas do processo, isso ocorre durante todo o Scrum. Então, há uma interação entre os dois, né, trocas de informação, né, através da transparência, da inspeção. O dono do produto e o Scrum Master trabalhando principalmente para remover as barreiras, né, as dificuldades que estão atrapalhando o time de desenvolvimento. E todos os três interagindo com os stakeholders, que são os clientes, né, que é o mercado, o potencial cliente, potencial mercado, e aí depende do tipo de projeto. E o que essa colaboração, ou seja, todo mundo trabalhando juntos para fazer a entrega desse produto ou serviço? Qual que é a vantagem disso? Isso aqui também está baseado naquela questão da adaptação, que é um princípio muito importante, né? Percebam que a gente volta sempre em transparência, inspeção e adaptação. São os três princípios mais importantes. Por quê? Através desse diálogo, dessa interação que ocorre entre o time Scrum e os stakeholders, a gente tem a minimização dos riscos, porque eu tenho feedback constante. A gente tem também uma melhoria contínua, porque a gente tem retrospectiva do sprint, revisão do sprint. Então, o tempo todo a gente está tendo mecanismos para melhoria contínua. E também a gente tem aqui uma mudança rápida, ou seja, ao identificar
por meio dessas reuniões, desses eventos, que os stakeholders sinalizam, né, que olha, esse caminho ou esse desenvolvimento que vocês estão fazendo, ou aquilo que vocês acreditavam há 2 meses atrás como sendo o mais importante, não é. O que eu quero, na verdade, é outra coisa. Você consegue mudar rápido. Então perceba como isso é poderoso, porque você minimiza o risco de entregar, depois de 6 meses ou 1 ano de trabalho, algo que não é interessante para o mercado, para os seus clientes. Então você consegue testar, validar, desenvolver, validar, errar, mudar, tudo isso com muita rapidez e todos trabalhando de forma colaborativa. Vamos voltar aqui para os nossos princípios e agora vamos falar sobre a priorização orientada a valor. Então, a priorização baseada em valor, ela está muito conectada ao dono do produto e à sua relação com os clientes e com o mercado. Mas não só isso. O dono do produto, ele não trabalha para o cliente. Muitas vezes fala assim, o dono do produto ele obedece ao cliente, ao mercado. O dono do produto, ele precisa ter uma visão muito clara do valor e das prioridades. Então, ele traduz a visão do mercado, né? Ele escuta o mercado, escuta os clientes, mas também ele escuta o time de desenvolvimento. Porque, às vezes, tem alguns riscos dentro do desenvolvimento do projeto que o dono do produto tem que colocar no backlog para que seja desenvolvido e para que esse risco seja minimizado. Então, um conceito que a Scrum Study traz é o seguinte: o dono do produto ele tem que traduzir as entradas e necessidades dos stakeholders com relação ao projeto, para criar o backlog priorizado do produto. Então, como que ele faz isso? Como ele trabalha na prática, né, essa priorização? Ele leva em conta valor, ele leva em conta os riscos, ele leva em conta as dependências, né, de alguma etapa de desenvolvimento. Aqui eu apresento algumas técnicas para priorização. Então, a técnica Moscou, VRDC e a técnica Kano. Então, são 3 ferramentas práticas que você define a sua prioridade levando em consideração a visão positiva e muitas vezes negativa. Ou seja, aquilo que, se estiver no seu produto, os clientes vão aprovar, mas se aquilo faltar ao seu produto, os clientes vão detestar aquilo também. Então você tem que fazer um balanço aí do que é positivo e do que é negativo, e essas ferramentas elas apresentam isso. Na apostila tem um link de um artigo científico no qual a técnica Kano é apresentada em mais detalhes para vocês. Agora, vamos voltar aos nossos princípios e falar sobre o time boxing. Então, time boxing significa o seguinte, que os eventos Scrum eles têm um tempo pré-determinado, um tempo fixo. Isso dá muita clareza, isso novamente a gente volta à ideia de transparência, né? Ou seja, é muito claro qual que é a duração do sprint, qual que é a duração da reunião de planejamento. Isso é importante para que você não fique também prolongando demais alguma entrega ou prolongando demais alguma etapa. Então, esses eventos, reunião de planejamento, reunião diária, reunião de revisão e reunião de retrospectiva, elas estão conectadas com a duração do sprint, tem uma relação com a duração do sprint. Então, por exemplo, um sprint de 4 semanas, nós vamos ter uma reunião de planejamento de 8 horas, onde o time de desenvolvimento, junto com o Product Owner, vão definir quantas histórias de usuário que estão lá na prioridade do backlog do produto vão ser desenvolvidas naquele sprint. Então, é um acordo entre o time de desenvolvimento e o Product Owner. Então, dura 8 horas, porque esse planejamento aqui, o time de desenvolvimento vai criar o sprint, backlog do sprint, com todas as tarefas, né, com detalhamento de como essas tarefas vão ser executadas. As reuniões diárias, percebam que ela dura 15 minutos, né, de preferência,
no mesmo horário, no mesmo local. As reuniões de revisão ao final do sprint duram, para um sprint de 4 semanas, 4 horas, e a reunião de retrospectiva para um sprint de 4 semanas dura 4 horas. Perceba, na medida que vai diminuindo o tamanho do sprint, você diminui o tempo dessas reuniões. É interessante em um time iniciante, um time que está usando pela primeira vez o Scrum, trabalhar com um sprint menor, com uma semana, por exemplo, para que ele passe por todas essas etapas com mais agilidade, com mais rapidez e aprenda dessa forma o framework. Então, em times iniciantes, é interessante começar com o sprint menor, ok? Vamos voltar aqui. E agora vamos falar sobre o último princípio Scrum, que é o desenvolvimento iterativo. Essa figura, ela mostra para a gente, no framework Scrum, como é que funciona a questão da entrega de valor. Porque o objetivo do Scrum é muito claro, né? Entregar valor o mais rápido possível para o seu cliente. E essa entrega de valor, ela ocorre porque você entrega partes funcionais do seu produto para que o seu cliente teste. Inclusive, você pode fazer um lançamento antecipado, uma versão beta desse produto para que ele seja testado pelo cliente. E com isso você entrega valor, você entrega resultado de forma mais rápida. Então percebam que a gente tem a cada sprint o planejamento e estimativa. Então, essa parte a gente está falando de quê? Backlog do produto, backlog do sprint, as tarefas, todo esse planejamento. A gente faz a implementação, ou seja, tem o desenvolvimento que ocorre dentro do sprint e a revisão retrospectiva, ou seja, a gente valida aquela parte desenvolvida, aquele incremento, e valida também como que o time trabalhou. Então, a gente tem um valor aqui relacionado à melhoria do time. Então, percebam que o mais cedo possível, você tem uma entrega de valor. Então, você entrega valor o tempo todo dentro do projeto Scrum, até que você faz a release, que é o produto finalizado e funcional. Você percebe, então, que a gente trabalha dentro dos sprints com entregas de valores constantes. Aqui mostrando comparativamente o modelo tradicional, a gente tem uma etapa, porque o modelo tradicional você gasta muito tempo, muita energia fazendo um levantamento detalhado e minucioso de tudo que seu produto tem que ter. Então você faz uma vasta documentação de tudo que o seu produto tem que ter. Então faz uma análise, o design, né, como que ele vai ser implementado, os testes. E aí percebe que durante todo esse processo que você está fazendo esse documento, todo esse planejamento, você não tem entrega de valor. Depois você começa sim a desenvolver e aí você faz a entrega, né? Aqui você está no desenvolvimento e aí você faz a entrega. Só que se você chegar nessa etapa, né, demorou 6 meses, 3 meses, 4 meses fazer o planejamento, e aí você vai fazer a apresentação, vai entregar isso. E aí o mercado mudou, ou o seu cliente, o que ele acreditava que ele precisava, também mudou. Então você muitas vezes perde muito tempo planejando e para descobrir no final que aquilo que você estava planejando não atende ao cliente. E no framework Scrum você faz isso de forma muito mais rápida. Por isso que é um desenvolvimento iterativo. Você planeja uma parte, desenvolve, apresenta, recebe o feedback, já faz as mudanças rápidas se tiverem que acontecer. O Product Owner, né, o dono do produto, já altera o backlog do produto, já faz um novo sprint e assim você entrega valor rápido e consegue ser ágil em termos de mudanças. Então, pessoal, esses são os 6 princípios do Scrum. Tem mais detalhes lá na apostila, leiam o material, façam os exercícios e eu encontro vocês na semana que vem nas nossas últimas aulas. Tá bom? Um abraço e até mais.